E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós começamos o nosso segundo semestre. Essa é a primeira aula e nós vamos falar sobre calvinismo. Algum de vocês eu sei que não conhece calvinismo ainda, então nós vamos aprender o que é o calvinismo, o que significa o calvinismo, o que significa ser um calvinista. Então nós vamos ter umas 19 aulas aí para falar sobre calvinismo. Imagino que, como já disse, imagino que vocês não saibam o que é o calvinismo. Então, o que é o calvinismo? O que é essa doutrina? O que essa doutrina fala? O que consiste no calvinismo? O que a gente pode entender no calvinismo? O que a gente não pode entender? Então, gente, eu acho assim que para começar, o ideal é a gente entender o seguinte: o calvinismo, ele é simplesmente o evangelho. Ponto. O calvinismo é o evangelho. É bem verdade que o calvinismo vem do nome de João Calvino, que é um dos reformadores que, após Lutero, trabalha na consolidação da reforma protestante e da construção da teologia da igreja protestante. E não começou com ele os ensinamentos do calvinismo, mas ele foi o grande cabeça, a pessoa que sistematizou todo esse conhecimento acerca do evangelho, acerca da Bíblia, e por isso que a gente chama de calvinismo. Mas a gente encontra os ensinos do calvinismo, digamos assim, na Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse. Paulo fala de acordo com o calvinismo, digamos assim. Nós vamos encontrar os ensinamentos que o calvinismo traz na teologia de Paulo, na teologia dos apóstolos, na teologia de Jesus e na teologia de muitos outros pregadores famosos. Um que eu tenho certeza que vocês conhecem é Charles Spurgeon. Ele mesmo falava: eu não prego o calvinismo, mas eu prego o evangelho, eu levanto a bandeira do evangelho, assim como o calvinismo faz. Então, gente, basicamente, o calvinismo é o evangelho. Para começar hoje, nós vamos falar dos 5 pontos do calvinismo. E o que são os 5 pontos do calvinismo? São 5 ideias, são 5 doutrinas que ajudam a gente a resumir, a sintetizar o que é o calvinismo. O calvinismo não é somente esses 5 pontos, não é somente essas 5 sínteses, essas 5 doutrinas. É algo muito mais amplo. Mas para começar, já ajuda muito a gente conhecer os 5 pontos do calvinismo. E olhando para o histórico disso, acontece que no final do século XVI, o calvinismo era uma teologia muito difundida e muito comum na época do protestantismo. E houve um homem chamado Jacó Armínio, que vocês vão ouvir bastante falar sobre ele ainda nas nossas aulas, que ele começou a interpretar de maneira diferente do que o calvinismo interpretava, do que João Calvino ensinava. Então, após Jacó Armínio, vêm os seus discípulos e começam a juntar tudo que Jacó Armínio falou, que Jacó Armínio ensinou, e eles começam a tentar argumentar contra o calvinismo. Então eles fazem 5 pontos. Um ponto legal é, os 5 pontos do calvinismo, eles vêm em resposta aos 5 pontos do arminianismo. Não é, os 5 pontos do calvinismo não vieram antes, mas vieram depois dos 5 pontos do arminianismo. E a gente vai falar um pouco sobre quais são os 5 pontos do arminianismo e qual é o contraponto com os 5 pontos do calvinismo. Mas o ponto principal aqui é que na época houve um sínodo, houve uma espécie de julgamento com juízes, com delegados. E nessa época, esses juízes, esses delegados, esses teólogos, eles julgaram a doutrina dos discípulos do Jacó Armínio como uma doutrina errada, como algo não correto quando a gente olha para a Escritura. Então, os 5 pontos do calvinismo são a resposta
do calvinismo, da igreja na época, a esse levante, a esses argumentos do pessoal do Armínio. Antes que eu esqueça, o nome desse sínodo é Sínodo de Dort. E desse Sínodo de Dort vem os Cânones de Dort, que é um documento que nós usamos bastante na Igreja Presbiteriana do Brasil. E nós podemos olhar ali também algo muito mais explicado, algo muito mais esmiuçado sobre os 5 pontos do arminianismo e qual é o contraponto da teologia bíblica e da teologia calvinista contra esses pontos do arminianismo. Então, o primeiro ponto é o ponto da depravação total. No caso, vamos chamar só de depravação, porque o arminiano não vai dizer depravação total, mas ele vai dizer depravação parcial. O que seria uma depravação parcial? Eles vão explicar com a queda. O arminiano diz que o homem apenas tropeçou e que o homem tem o livre-arbítrio, então ele pode escolher livremente entre o sim e o não para as coisas espirituais. Ele pode dizer sim ou não para o pecado dele mesmo. E ele pode, sem o mover, sem a ajuda do Espírito Santo, a se arrepender, a ter fé. Esse é o ponto do arminianismo. Para eles, a queda foi apenas parcial. Foi um tropeço. Não foi algo que inutilizou, não, mas desabilitou a capacidade do homem de poder dizer sim ou não para o pecado. Enquanto o arminianismo traz, então, a ideia de depravação parcial, o calvinismo vai trazer a ideia de depravação total. Que o homem, ele morreu na queda. Ele não apenas caiu. Talvez a gente pode entender que ele caiu, mas ele caiu num abismo. Um abismo tão fundo que ele se espatifa. As entranhas dele saem para fora, os ossos quebram. E ele perde a consciência. Morre. Esse é o ponto. Morre. Com a queda, o homem espiritual morreu. Ele é incapaz agora de dizer sim ou não para o pecado. Ele apenas consegue dizer sim, porque ele é depravado totalmente. O coração dele é inclinado para o mal. A natureza do ser humano agora é má. Então, no calvinismo, o ser humano não apenas caiu, não apenas precisa de regeneração, mas o ser humano precisa de vivificação. Ele precisa ter vida novamente. Porque agora ele está morto nos seus delitos e nos seus pecados. Então é uma coisa drástica, é uma morte, é uma queda que impossibilita o homem de poder escolher livremente entre o bem e o mal. Ele tem a responsabilidade de tudo que ele faz. Se o homem fez o bem, ele tem responsabilidade sobre esse bem. Se o homem fez o mal, ele tem responsabilidade por esse mal. Mas agora ele é escravo do pecado, a sua vontade é submissa, é escrava do pecado. Ele vai ser sempre condicionado a fazer o mal. Esse é o ponto da depravação total. Leia Romanos 10. Romanos 10 vai falar sobre isso. E se você não entender, você já sabe, falamos na próxima aula. O segundo ponto é eleição. Eleição. Esse é um ponto que existem muitas discussões, muita gente fala muita coisa sobre a eleição, mas um ponto é, independente de você ser calvinista, de você ser arminiano, a eleição é bíblica, está na Bíblia. A Bíblia fala sobre eleição, sobre Deus nos eleger antes da fundação do mundo. O ponto é, o arminiano vai dizer que a eleição ela é condicional. Por que Deus elegeu o Diego? Por que Deus elegeu o Diego? Porque Deus, antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo, ele olhou para o futuro e ele viu, o Diego vai acreditar em mim no futuro. Então, se o Diego vai acreditar em mim no futuro, eu vou eleger ele. Já que ele vai acreditar em mim, eu vou eleger ele então. Ou seja, a pessoa é salva, a pessoa é eleita
Porque ela creu. Porque partiu dela a fé. Porque partiu dela o acreditar. Ou seja, obras. A pessoa é salva porque ela teve obras. A obra da fé, a obra de acreditar, a obra de crer. No calvinismo é diferente. O calvinismo prega a eleição incondicional. Que Deus, antes da fundação do mundo, ele elege alguns para a vida eterna. Deus elege alguns para a vida eterna. É simples assim. Deus não olha para o futuro para ver quem vai crer ou não. Deus simplesmente elege. Eu quero esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui. Por quê? Porque ele pode. Porque ele é bom. Porque ele é justo. Porque ele é santo. Não existe um motivo, não existe uma condição. Por isso que o calvinismo diz eleição incondicional. Porque ela não tem condição. É simplesmente pelo beneplácito de sua vontade. Beneplácito, o que é beneplácito? Beneplácito é a boa vontade, a sua vontade. Deus quis. Um exemplo. Você com certeza algum dia, é um exemplo qualquer, tá, gente? Algum dia você pensa assim, nossa, que vontade de comer um bolo de chocolate. Ou um salgadinho, qualquer coisa do tipo. Ah, mas por que você quer comer um bolo de chocolate? Porque eu quero. Essa é a minha vontade, eu quero comer um chocolate. Um bolo de chocolate, eu não tenho um motivo pré-estabelecido. Não é porque o bolo de chocolate vai me fazer bem, não é porque o bolo de chocolate é meu preferido, mas é porque eu quero comer um bolo de chocolate. É um exemplo esdrúxulo, ridículo comparado à eleição. É comparado a Deus nos eleger, a Deus nos escolher para a salvação. Mas é mais ou menos isso. Deus escolhe a sua igreja, escolhe os seus eleitos pela sua própria vontade, pela sua boa vontade, porque Ele quis, porque Ele quer. Deus não elege porque Ele previu o arrependimento das pessoas e previu a fé, mas Ele comunica a fé, Ele comunica arrependimento às pessoas porque Ele as elegeu. É como se fosse assim, você não é salvo porque você fez coisas boas, porque você faz boas obras, porque você acredita, porque você se arrepende. Você não é salvo por isso. Mas você faz coisas boas, você faz boas obras, você se arrepende, porque você foi eleito. Essa é a ordem. Nós fazemos porque fomos eleitos, não porque nós somos eleitos porque fazemos. Essa é a diferença. Leia Romanos 8. Fala sobre eleição. Se vocês não entenderem, conversamos na próxima aula. Mas leiam Romanos 8 para esse ponto da eleição incondicional. Outro ponto é a expiação. Expiar não é olhar assim na fechadura ou ficar de olho assim em alguma coisa. Expiar é pagar pelos pecados de uma pessoa. Cristo fez isso por mim e por você. Na cruz. Cristo pagou pelos nossos pecados. A dívida que nós tínhamos com Deus por causa dos nossos pecados, Cristo pagou. E agora não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Não há condenação para mim, não há condenação para você, porque Cristo pagou. Cristo expiou na cruz, por mim e por você. Os arminianos dizem o seguinte, que Cristo expiou, que Cristo morreu por todo mundo, por todos os habitantes que já existiram, por todos os habitantes que ainda vão existir na Terra e por todos os habitantes que existem também. Todos os seres humanos, indistintamente. É como se o arminiano cresse que Cristo morreu por todo mundo, todos os seres humanos, e potencialmente ele salva todo mundo. Ele pode salvar todo mundo. O que acontece? Cristo morre por toda a humanidade, então o sacrifício dele, o poder de salvação é aplicado àqueles que se arrependem. Ou seja, Cristo morreu por todo mundo, mas só vai ser salvo quem se arrependeu.
Mais uma vez aqui as obras, gente. Mais uma vez aqui as obras. É como se Deus então morreu por todo mundo. Mas ele não assegurou a salvação de ninguém. Olha, eu morro por todos vocês, mas eu não vou garantir a salvação de ninguém. Vocês que se virem. É mais ou menos isso. O calvinismo vai dizer que Jesus morreu por alguns, que a expiação de Jesus dos pecados é limitada, não ilimitada como é no arminianismo. No arminianismo, Jesus morre por todos, indistintamente. Essa pessoa indo ou não para o céu. No calvinismo, Cristo morre pela sua igreja, por aqueles que Deus elegeu. Por esses que Jesus morre. Esses que Jesus salva. No calvinismo, a salvação, a expiação, ela não é potencial, mas ela é real e individual. Jesus morreu por você. Ele estava com você na cabeça. Jesus justifica, Jesus redime você. Jesus não faz uma obra indistinta. Jesus faz uma obra objetiva, individual, real. Jesus não vem para poder salvar as pessoas. Ele vem para salvar. Diretamente. Simples assim. Leia João 10, que vai falar um pouco sobre a eleição. Fala sobre sermos as ovelhas de Jesus, nós conhecermos a voz de Jesus e ele conhecer as suas ovelhas. Leiam lá. João 10, o Evangelho de João, capítulo 10. O quarto ponto é sobre a graça. Graça de Deus, a graça salvadora de Deus. No arminianismo, vai se dizer que a graça ela é resistível. Que a graça de Deus é resistível. Que o pecador ele pode resistir ao chamado de Deus. Jesus chama assim: ô fulaninho, vem comigo aí, vamos para o céu. Vamos viver uma vida pura, vamos viver uma vida justa. Venha ser meu filho, por favor. Aí o fulaninho disse: não vou não quero. Então é como se o arminiano acreditasse que a obra redentora do Espírito Santo na vida das pessoas, da igreja, dos eleitos, ela não é uma ação soberana de Deus, não é uma ação soberana do Espírito Santo, mas ela precisa da operação também do ser humano, do eleito, que é depravado, que é bom constar aqui para vocês. O arminiano acredita que um ser morto em delitos e pecados pode cooperar para que a salvação seja aplicada na vida dele. Ele não acredita que o Espírito Santo é soberano na aplicação dessa vontade, dessa salvação. Então, o ser humano pode dizer sim ou não para o chamado de Deus. Os redimidos aqui, então, não vão ser aqueles que eficazmente são chamados por Deus e são operados soberanamente pelo poder de Deus em suas vidas, mas são aqueles que decidem dizer sim, aqueles que decidem dar uma chance ao Espírito Santo. É isso que o arminianismo fala. Mas por outro lado, o calvinista vai dizer, o calvinismo vai explicar, vai ensinar que a graça é irresistível. Se Deus te chamou, você irá, você andará no seu caminho, você dirá sim ao chamado. Isso não quer dizer que os pecadores serão convertidos à força. Tipo, você vai ser crente agora, você querendo ou não. Não é isso. Mas que a vontade do eleito, ela vai ser convencida pelo Espírito Santo. Então, olhando para o final da vida, digamos assim, nenhum eleito vai dizer não. Nenhum eleito vai dizer não ao chamado de Deus. Porque sim, nós temos sim que dizer sim ou não para o chamado que Deus nos dá. Tipo, fulano, venha ser meu filho, se arrependa.
Se arrependa dos seus pecados e viva para a minha glória, viva para mim. O fulano pode dizer não agora, mas ele sendo eleito, ele vai dizer sim. Por isso que nós conhecemos tantos casos de pessoas que são convertidas no final da vida. Porque um eleito, quando ele é chamado, uma hora ou outra, ele vai vir para Cristo, ele vai vir para Deus. Entende? Um exemplo bom, Paulo. Lembra que Jesus fala, Paulo, por que você fica resistindo? Fala até de recalcitrar contra os aguilhões, que é um espeto que fica no boi assim, aí se o boi fica se mexendo, fica machucando o boi. Paulo, por que você está agindo como um boi? Por que você está agindo como um bicho, fica só se machucando, resistindo a mim? Para com isso. O que aconteceu? Paulo, simplesmente, o maior teólogo que nós tivemos, que escreveu tantas cartas. Simplesmente isso. Então, nós acreditamos que a ação do Espírito Santo no coração dos eleitos é invencível, que não tem como vencer. A ação do Espírito Santo não é uma pedrinha que Deus joga, mas é um canhão que Deus mira no seu coração e atira. E você vai ser dele. Mais hora, menos hora, você vai ser de Deus. Você vai ser. Leituras. Atos 16, 14 e João 6, 37. São duas passagens que vão falar sobre a graça de Deus, sobre a graça ser irresistível, sobre Deus chamar e o ser humano, o eleito, dizer sim ao chamado. Lembro de novo, relembro vocês. Nós temos que dizer sim ou não ao chamado, mas o ponto é, o eleito sempre vai dizer sim. Uma hora ou outra da sua vida ele vai dizer sim. O último ponto de hoje é sobre a salvação, sobre a estabilidade, sobre a durabilidade da salvação. Então o arminiano vai dizer o quê? Que a salvação ela é instável, que ela não é segura, você não é salvo aqui e vai ser salvo para sempre. Não. Você pode ser salvo aqui, amanhã não ser salvo mais, depois você pode ser salvo, depois você não pode ser salvo mais, você pode ser salvo, depois você não é salvo mais. É como se Deus escrevesse com lápis no caderno, no livro da salvação. Ai meu Deus, falando, ai meu Deus não, Deus não ia falar ai meu Deus, né? Porque ele é Deus, nada a ver. Ele escreve com lápis no caderno dele, no livro dos eleitos, no livro dos salvos. Poxa, o fulaninho pecou de novo. Ele vai lá e apaga. Ele se arrependeu. Escrevi de novo, ó. Fulaninho. De novo, apagou. De novo, fulaninho pecou. Vou apagar. Se arrependeu. Muito bom, fulaninho. Já pensou, gente? Que beleza. Deus agora usa lápis para escrever o nosso nome no livro da salvação, da vida. Depois apaga. Ou então ele escreve com caneta e usa Eurex. Parece. Então, mas é uma ideia muito coerente com tudo que eles falam. Porque se a salvação ela depende da ação do homem, a manutenção da salvação também depende a manutenção da salvação, a durabilidade, também depende da ação do homem. É totalmente coerente com o que o arminiano diz. Porque se a salvação vai depender do livre-arbítrio, é de se esperar que a glorificação, que o estado final da salvação, que é a glorificação, que é nós vivendo com Cristo na Nova Jerusalém, dependa do homem também, dependa do livre-arbítrio também. Normal. Então, consequentemente, o arminiano vai acreditar que o salvo pode cair da graça. Então, o arminiano acredita que o homem pode ser salvo, mas deixar de ser salvo por um momento da sua vida. É isso que o arminiano acredita. Então ele acredita que pode ser salvo hoje, pode perder a salvação amanhã. Eu posso ser regenerado e eu posso ser degenerado também. Degenerado não, gente. Desregenerado. É que não existe a palavra. Então, eu posso ser salvo hoje, amanhã eu posso ser não salvo. Então eu posso ser não salvo. Posso ser salvo, não salvo, salvo, não salvo, salvo. Então eu posso ser regenerado e desregenerado. Regenerado, desregenerado.
Então, o arminiano vai acreditar que a salvação ela pode ser perdida. O calvinismo, pelo contrário, vai dizer que a salvação ela é consistente, sustentável, estável. Os calvinistas vão ensinar totalmente o oposto, que é a perseverança dos santos. A salvação aqui é estável, ela dura, ela é eterna, ela é infinita. Deus me salva. Deus vai garantir a manutenção da minha salvação. Assim como no arminianismo, a salvação depende do homem e depende de Deus. Então, a manutenção da salvação, a glorificação final do homem vai depender do homem e de Deus. Aqui no calvinismo, não. Depende tudo de Deus. Vocês lembram de uma aula que eu dei pra vocês, que eu falei que a gente é porcaria? Que você é mau? Você é ruim? Assim como eu? Não existe nada de bom em nós. Nada. Eu e você somos pó, somos porcaria, somos pecadores. Não existe nada de bom em nós. Nada de bom. Já pensou se a salvação, que é a maior coisa que alguém pode ter, que é a maior coisa que alguém pode receber, depender de mim e de você, você vai conseguir manter essa salvação? Aqui, ó, o arminianismo fala muito de livre-arbítrio. Mas me diz, se a gente tem livre-arbítrio, por que ninguém consegue parar de pecar? Eu não consigo parar de pecar. Eu sei que sou salvo, eu sei que Jesus me justificou, que Ele me redimiu e que Ele me glorificará. Mas eu não consigo parar de pecar. Paulo, apóstolo Paulo, não conseguia parar de pecar. Você não consegue parar de pecar. Eu sei que não. Então como que existe livre-arbítrio? Por que ninguém então decidiu parar de pecar se existe livre-arbítrio? Agora imagina, você não consegue parar de pecar. Como que você vai manter a sua salvação? Não vai. Não vai, simples. Não vai, não tem como. Não consegue. Como diria o Silvio Santos, não consegue, né, Moisés? Não consegue. O calvinismo vai dizer que a salvação, que a justificação são obras irreversíveis. Se Deus fez uma vez, não tem como desfazer. Deus não se arrepende de salvar ninguém. Deus não muda de ideia. Se Deus salvou, está salvo. Mas aí vai ter muita gente me dizendo, o calvinista gosta de falar que ele é salvo uma vez para ser salvo para sempre, porque daí ele pode ficar pecando. Ele pode ficar pecando, que daí ele pode viver uma vida de devassidão e quando ele morrer ele vai para o céu mesmo assim. Aí me diz, um salvo vai viver em devassidão? Um salvo vai ter essa mente? Não vai, gente. A Bíblia fala que nós somos criados para fazer boas obras. Nós somos salvos para fazer boas obras. Se nós somos salvos, nós vamos viver para Deus, nós não vamos viver para nós mesmos. Se algum maluco tem esse pensamento de que, eu sou salvo, então estou tranquilo, eu posso pecar, ele não é salvo. É simples, ele não é salvo. Nenhum salvo vai querer viver para ficar desagradando a Deus, para viver distante de Deus. Nenhum salvo vai querer viver para isso. Nós somos criados para boas obras. O ser humano, ele é eleito para fazer boas obras. Então é ladainha quando dizem que os calvinistas gostam de falar uma vez salvo, salvo para sempre, para ficar fazendo bagunça. É ladainha. Jeremias 32:40, leia lá. Leia lá Jeremias 32:40. Eu não vou nem precisar explicar para você. Não tem como um eleito se afastar definitivamente de Deus. Não tem como um eleito viver em devassidão, em imoralidade, em pecado. Não tem como. Sobre a salvação, leiam em Romanos 8, do 29 ao 30. E leiam Hebreus 10, 14. Então, gente, só recapitulando. Depravação. Sobre a depravação,
Romanos 10. Sobre eleição, Romanos 8. Sobre a expiação, sobre por quem Jesus morreu, João 10. Sobre a graça de Deus, Atos 16, 14 e João 6, 37. Aí sobre a salvação, Jeremias 32, 40, Romanos 8, do 29 ao 30 e Hebreus 10, 14. É isso, gente. Começamos a nossa aula sobre o calvinismo, falamos sobre os 5 pontos, espero que vocês tenham entendido. Se vocês lerem os versículos que eu passei, os capítulos que eu passei, vai ajudar muito no entendimento de vocês. E uma dica, Efésios 2, do 1 ao 10. Vocês vão encontrar os 5 pontos que a gente falou aqui nos 10 versículos de Efésios, do 1 ao 10. Leiam lá que vocês vão entender. Vai ter a depravação, vai ter a eleição, vai ter a graça, vai ter a perseverança e vai ter a expiação. Vai ter tudo lá. Leiam, Efésios 2, do 1 ao 10. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por este momento, muito obrigado por esta aula, obrigado por nos ensinar através da sua palavra, o seu Evangelho. Obrigado, Pai. Peço-te que o Senhor abençoe cada um que assistiu essa aula, peço-te que o Senhor opere no coração de cada um e venha falar aos corações. Ser com cada um, Pai, ser com cada família. Em nome de Jesus, que nós te pedimos e agradecemos.